muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast comigo, Henrique Correia. E hoje um podcast especial, especialíssimo, com a minha amiga Maria Tereza, mais conhecida como Maria, e que hoje nós vamos, conversar sobre esses 20 anos de área trabalhista e como eu cheguei até aqui. E para ficar mais verdadeiro, ela vai me perguntar, né? Então, e depois nós vamos gravar um outro podcast para que eu pergunte a Maria Tereza sobre redes sociais, não é isso? É isso, Henrique. A ideia é a gente poder tirar de você a verdade mais profunda aqui, verdades secretas, e lógico que o que eu puder contribuir com vocês vai ser um prazer responder e esclarecer o que você tiver de dúvida aí em relação às redes sociais, posicionamento. Num primeiro momento, então, área trabalhista, o que eu sinto sobre ela hoje, o que eu vivi, e num segundo momento, como você vê essa área trabalhista, advogados, estudantes, com esse mundo digital. Fechou? Visão de futuro, hein? Então vamos olhar um pouco para trás e ver como é que você olha para frente dali então. É isso aí. Tô pronto. Bom, vamos lá. Henrique, a minha primeira pergunta é: por que advogado? Por que eu escolhi a área jurídica, né? Olha, Maria Tereza, eu nunca respondi essa pergunta, né? Aos 16 anos, ali 15, 16, que a gente tem que se definir, muito jovem ainda, qual a área que nós vamos trilhar ali no vestibular, eu tinha dúvida em 3 áreas. O direito, a área jurídica, se eu ia fazer letras, porque eu já tinha ali uma ideia que eu seria professor, ou se eu ia fazer serviço militar, né? Então eu estava nessas 3 dúvidas sobre qual caminho que eu ia seguir. E um grande amigo, chama Zé Maurício, ele estava indo morar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio. Ele falou, cara, já que você está na dúvida, por que você não faz um intercâmbio? Dá uma pausa, vai esfriar a cabeça, vem decidir. E assim, ele falou, cara, porque lá ele já vinha de uma família que as pessoas faziam intercâmbio, o que na minha família lá de Ibiraci eu não tinha nenhum tipo de nenhuma referência mais próxima, a não ser ele. E ele falou, lá você vai poder amadurecer essas ideias e tal. Contei pro meu pai e meu pai falou, não, vamos atrás desse intercâmbio aí, até para você poder aprender o inglês melhor e tal. Então, quando eu fui para os Estados Unidos e fiz concluí o ensino médio lá, aí eu resolvi lá que eu iria para a área jurídica. Então, eu resolvi, fazendo o intercâmbio nos Estados Unidos, que eu ia seguir a carreira de advogado, juiz, promotor, ainda não sabia, né? Mas que eu ia fazer direito. Interessante que lá nos Estados Unidos as leis são bem rigorosas, né, Henrique? Sim, para jovem, para bebida, para um monte de coisa. Para um monte de coisa. Foi uma experiência, Maria Tereza, lindíssima que meus pais proporcionaram. Eu cheguei nos Estados Unidos, não sabia, eu tinha feito anos de escolinha de inglês, como todo mundo lá, né? Tá? A gente acha que sabe, né? Falar. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu vi que eu não sabia nada e nasceu em mim um perfil assim muito ambicioso, sistemático, de aprender o inglês. Então, eu usei a experiência do intercâmbio nessa disciplina, na determinação, na ambição. Isso nasceu no intercâmbio. Que legal. E por que, ou que momento que surgiu o interesse pela área trabalhista na sua vida, Henrique? Boa. A área trabalhista, ela sempre foi deixada nas faculdades, a maior parte das faculdades, da graduação, como uma sub-área, um direito de segunda categoria. E na minha faculdade, lá em Franca, interior de São Paulo, não foi diferente. Então, nós tínhamos lá 3 anos de direito penal, 3 anos de processo civil, e direito do trabalho nós tínhamos 6 meses. Uau, é muita diferença. É muita diferença. E o professor, Dr. Carlos, que Deus o tenha, né, era uma pessoa muito boa, mas não era um professor brilhante, didático, empolgante. Apaixonado. Não era. Infelizmente. Só que eu notei que as pessoas não se interessavam por aquela área e tinha muito concurso na época nesta área. E eu gostava.
Eu falei, é nessa área que eu vou trilhar o meu caminho, porque se dentro da sala de aula ninguém se interessa, eu já começo a eliminar os meus concorrentes aqui. Nossa, Né? verdade. Então, foi esse o primeiro pensamento, né? E aí comecei a estudar mais a fundo o direito e o processo do trabalho. Foi uma mistura de chamado com intenção? Sim, olha, eu sempre fui um aluno mediano, bem mediano. Estudava ali, tirava as notinhas para passar, né? Durante a graduação eu já era professor de inglês. Então, estava sempre cansado e tirava as notas para passar. Carreguei algumas dependências também, ficava de recuperação e tal. Mas um traço que marcou a minha vida profissional, eu sempre fui muito estrategista. Atento. E assim, traçava as estratégias, os objetivos de uma forma mais clara, né? Usei isso no intercâmbio, usei isso na graduação, depois na área trabalhista. Então, a área trabalhista, a hora que eu vi que ninguém queria ir para ela, eu falei, pô, é aqui que eu vou. Né? Entendi. E eu ia te perguntar como é que surgiu o magistério na sua vida. Então você começou desde muito jovem dando aula. Sim. O sonho da minha mãe é professora, né? Ela é professora do ensino fundamental, né? Ela aposentou em um cargo no estado e depois ela prestou concurso novamente para o município. Então ela é professora há mais de 40 anos. Minha mãe também. Aí. E o sonho naquela época, tá? Não vou ficar contando idade aqui, mas naquela época ela queria que eu fosse bancário. Banco do Brasil. Na época ainda tinha Banespa, sabe? Porque era um cargo muito bom, né? E ela falava, filho, você vai ser bancário. Assim que eu entrei na faculdade, cheguei dos Estados Unidos e passei na faculdade de Direito de Franca, na primeira semana saiu o concurso do Banco do Brasil. Prestou? Fiz inscrição e fiz vários amigos da minha sala a fazerem inscrição comigo. Né? Comprei uma apostila solução e aí comecei a estudar aquele negócio. Falei, gente, eu não dou conta de trabalhar com isso aqui não. Achei a matéria muito chata. E na primeira semana eu comecei a ficar com uma colega de sala, que era professora de inglês. E aí ela falou assim, você fala tão bem, por que você não faz um teste lá na minha escola? Estão precisando de um professor. Aí eu falei, não, eu com 17 anos, falei, não, dar aula? Não, né? Ela falou, não, mas você tem perfil. E aí eu fui para São Joaquim da Barra e fiz um teste na escola de inglês. E o teste foi o seguinte, nós almoçamos juntos com os donos e eles falaram assim, olha, você precisa falar inglês durante todo o almoço. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. De fichinho, né? Era fluente, Aí no final ele falou assim, você está contratado. Minha primeira sala de aula foi para dar aula para crianças. Eu acho que é mais difícil do que para Não, eu tava assim, super assustado na hora que eu entrei na sala e eles ficaram assustados também, porque não era comum um adolescente dar aula de inglês para criança. Então eu estava assustado e os meus alunos também. Comecei a falar e dar aula e tal. Eu descobri nesse dia, em São Joaquim da Barra, uma paixão. Falei, é isso aqui que eu gosto. Não fui prestar o concurso do Banco do Brasil. Com um pouco mais de um mês eu ia dar aula em uma sala, eu já tinha 8 salas. Caramba! Aí eu falei, eu tenho jeito para esse negócio. E aí descobri a minha principal vocação, que é o magistério. E, Henrique, eu sei que você participa de congressos, palestras, tudo mais. Que momento que isso entrou na sua vida? O momento que eu comecei a dar aula no mundo jurídico, depois de 6 anos dando aula de inglês, foi em Ribeirão Preto, numa escola que chama Professor Pimentel. É um cursinho local. E aí eu comecei a dar aula para adultos. Mas toda a bagagem que eu tinha lá na escolinha, lá em Ibiraci, Minas Gerais, eu usei no mundo jurídico. Então eu cheguei muito jovem para dar aula também de direito constitucional nesse cursinho, lá em Ribeirão Preto, só que eu já tinha uma bagagem didática. Então me ajudou muito. Aí eu comecei a dar aula de direito constitucional, faltava o professor de direito civil
de direito administrativo e das outras áreas jurídicas, eu estudava um pouquinho, ia lá e dava aula. Porque eu tinha didática. E o conhecimento aí, o cursinho me pagava para eu adquirir. Foi muito interessante. Você, além das aulas, né? Hoje eu sei que você ainda trabalha com cursinho? Sim, cursinho preparatório. Como é que você concilia... Bom, peraí, que eu ainda preciso chegar na sua carreira de procurador. Uhum. Vamos pensar assim, você começou da faculdade, começou a dar aula para sustentar, como a maioria dá o seu jeito, e você seguiu com essa carreira de professor. Você chegou a advogar? Assim que, nos últimos 2 anos da faculdade, eu fiz estágio com um professor da própria faculdade, professor de processo civil. E então eu tive ali uma experiência na advocacia como estagiário e depois eu ainda fiquei nesse escritório por mais 2 anos. Então eu tive uma experiência boa na advocacia, no dia a dia da advocacia, né? Mas nessa época eu já pensava muito em concurso e levava a advocacia e o concurso juntos, sempre dando aula. Durante então toda a sua carreira, em momento nenhum você parou de dar aula? Esse chamado, vamos pensar assim, essa vocação nunca cessou? Olha, eu comecei a dar aula, eu tinha 17 anos, as aulas de inglês, e não parei nem um segundo até os 43. Eu estou com 43 anos. Então, dos 17 até hoje, em todo o tempo, eu fui professor de inglês inicialmente, depois de direito constitucional, e agora já há bastante tempo, há 20 anos, na área trabalhista. Quanto tempo de procurador? Vamos entrar no concurso agora. O meu sonho durante a faculdade era ser oficial de justiça. Então eu queria ser oficial de justiça, sair da faculdade com um cargo público e tal, eu estudava para ser oficial de justiça e não saiu o concurso. Eu estudei algum tempo para um cargo que não teve concurso naquela época. Ficou um tempo longo sem concurso para oficial de justiça no estado de São Paulo. E aí eu já estava envolvido com a área trabalhista, eu falei, vou prestar um concurso para a magistratura do trabalho. E foi muito interessante que eu prestei para o TRT de Minas Gerais, o TRT da terceira região, e passei na primeira fase. Olha, Maria Tereza, ter passado na primeira fase, assim, foi um norte que eu dava conta de passar no concurso. Poderia dar conta de passar no concurso. Minha autoestima, falei, não, isso aqui é para pessoas normais também, pessoas comuns. E aí eu comecei a prestar concurso para juiz do trabalho, prestei 26 concursos. Presta atenção, gente. Não, vão dizer que foi sorte, né, Henrique? Vão dizer que foi sorte. 26 concursos para juiz, 2 para procurador do trabalho, 2 para auditor fiscal e para servidor eu prestei vários. Então, assim, quem está nos assistindo ou quem vai ouvir o podcast depois, vocês não terão um professor, um autor que prestou tantos concursos e teve vários fracassos, né? Então, a minha carreira de procurador do trabalho, de autor e de professor, ela foi sendo construída em cima dessas reprovações. Tá vendo, gente? Estuda que dá sorte. Mas estuda muito. Estuda que dá sorte. Mas né? estuda muito. E me conta uma coisa. Eu sei que é muito comum na área jurídica o pessoal fazer mestrado, doutorado e achar que é isso que vai fazer a diferença. E aí? Qual é o seu olhar em relação a isso? Olha, eu acho lindíssima, né, essa pegada de especialização, sai da faculdade, faz especialização, faz mestrado, que é muito difícil, passar no mestrado, depois escrever o projeto, defender, né, uma ideia nova. O doutorado, então, né, eu sei que você trilhou essa carreira aí, né, de pesquisa. Agora, não foi o meu caso, porque eu comecei a dar aula muito jovem, e tive um relativo sucesso no magistério, seja como professor de inglês, seja como professor de direito constitucional e depois na área trabalhista. Então eu fiquei envolvido com o magistério. E aí publiquei o meu primeiro livro singelo lá e
tive, graças a Deus, um relativo sucesso. Eu não parei o magistério e não parei a área de autor de livros para fazer a pós-graduação, mestrado ou doutorado. Você está conversando com uma pessoa que tem diversos livros, tem Que é um professor maravilhoso. Estou aí excelente. nessa pegada há bastante tempo, que sou graduado. Eu não tenho nem pós-graduação, não sou especialista. Então, quando eu sou chamado nas diversas escolas da magistratura, quando eu sou chamado para abrir turmas de pós-graduação... É pela experiência. É comum a pessoa que me chama fala assim, então, o que eu coloco no currículo aqui? É doutor, é mestre? Aí eu falo, não. Ah, é especialista então, professor? Eu falo, não, também não. Eu sou graduado. Então, eu me tornei um dos autores mais lidos na minha área, em direito do trabalho, sendo graduado. E isso fica para todos nós o seguinte, é porque eu não tive condições de parar a minha vida de autor, de professor, para fazer esse trajeto da pesquisa. Tá, então eu tenho duas questões para você agora. Primeiro, voltando na questão dos concursos, você tem uma dica, você que prestou para diversas áreas trabalhistas, para a galera que está aí, concurseira, estão ouvindo, ou os advogados que querem seguir esse mesmo caminho que você? Tenho várias. Agora, a principal dica para você que quer prestar concurso, que ainda não começou os estudos, ou quem já está estudando, é dar o pontapé inicial. Sabe? Iniciar aquela rotina de estudos. Disciplina. Isso, começar. Agora, para quem já está estudando, aí é fazer ali o cronograma e tentar cumprir. Não aqueles cronogramas, tem gente que baixa aplicativo e tal, a agenda é mais complexa do que o próprio estudo. É um cronograma simples, de segunda a domingo. Quais os momentos você vai estudar, quais matérias, quanto tempo você vai ficar nas redes sociais, né? Resolver questões. Então, o pontapé inicial, querer, que é o mais difícil, e depois uma rotina fixa ali com um cronograma ajustado. É isso. Eu acho, Henrique, minha visão de fora, né? Nem sou da área do direito, mas querer todo mundo quer, né? Sim. Mas pagar o preço... Olha, eu até guardei essa mesinha lá na casa dos meus pais. Eu estudava numa mesinha de bar, aquelas mesinhas de plástico, sabe? Essa mesinha presenciou muitas horas de estudo. Eu sempre fui muito emotivo, então ela presenciou, inclusive, muito choro ali em cima. Mas durante a trajetória do concurso, que é a preparação para uma Olimpíada, né? Aquele negócio diário e tal, eu não encarava como corredor da morte. É outra coisa que quem presta concurso precisa. Você tem que ter um caminho minimamente agradável. Então eu olhava para o direito constitucional, o dia que eu ia estudar, que era a matéria que eu mais gostava, o direito do trabalho, o dia que eu olhava para o empresarial, que eu tinha mais dificuldade, o internacional, o direito penal mesmo, eu falava, hoje é o dia de eu encarar a realidade. E aí ia criando essas histórias na minha mente para eu sofrer menos. Motivação. Isso, diário. Então eu tive um caminho assim bonito durante a preparação. Mesmo com esses insucessos, reprovações. Porque a hora que você reprova na última fase da magistratura, no próximo concurso você tem que voltar para a primeira outra vez. E os estudos são diferentes. Cada fase, são 5 fases, cada fase é uma fase. E aproveito aqui a perguntinha, se você está se preparando para esses concursos de ponta, magistratura do trabalho, Ministério Público do Trabalho, é muito bonito quem se joga de verdade, vive integralmente isso, independentemente do resultado. Se lá na frente você não conseguir passar, você vai olhar para trás e falar, eu fiz tudo, eu fiz o possível, não passei. Você não carrega isso, né? Às vezes eu vejo advogados ali aos 60, já mais experientes, 65, 70, eu devia ter prestado um concurso, mas não tive coragem. Então, faz tudo, faz todo o possível agora.
Eu acho que esse caminho é muito bonito. Se você não passar, é muito bonito você falar, eu me dediquei, fiz o máximo, mas não era para mim, não aconteceu. Né? Mas fazer o máximo é o mais legal. E professor, quantos livros você tem hoje? Eu pergunto porque você comentou, na minha trajetória, eu comecei como professor, segui desde então, comecei a dar aula em cursinho preparatório, né, para concurso, comecei a dar aula na área do direito e publiquei meu primeiro livro. Foi um dos motivos pelos quais você seguiu essa trajetória e não partiu para o mestrado e doutorado. O que eu acho incrível, você chegar a ser uma pessoa reconhecida e bem reconhecida como professor. E eu vejo, assim, pelas redes sociais, que aí é o meu campo, o quanto o pessoal gosta dos teus livros. Você sabe que o primeiro livrinho, ele foi recusado na editora. Eu queria escrever um livrinho para técnico judiciário, escrevente, para quem não é formado em direito. E a editora achou que um procurador do trabalho escrever um livro de nível médio não ficaria bem, nem para mim, nem para a editora. Ele é muito específico, um livro para técnico, né? E aí na negociação ali, falei, vamos fazer a menor tiragem, né? E se der errado, eu compro a tiragem. Eu compro meus livros. Era baratinho, era um livro fininho. Ah, então tá, assim sim, sem risco. Literalmente pagou para ver. Paguei para ver. E aí escrevi esse livrinho para técnico, porque na minha época de concurso não tinha um livro específico. Ou você estudava pelos clássicos, que eram um catatal assim, ou pelas apostilas, que eram péssimas. Então era 880. E aí eu fui. E aí assim que eu publiquei o livro Direito do Trabalho, Henrique Correia para técnico do TRT, um livro em verdinho, o livro se esgotou em 2 semanas. Aí depois publiquei para analista do TRT, que aí já é cargo superior, né, nível superior. Depois para magistratura, Ministério Público, para advocacia. Então eu tenho livros em todas as áreas da área trabalhista, né? Todas as carreiras. Todas as carreiras, exato. Tem um livro o meu clássico, que chegou no TST, eu escrevo junto com o professor Ellison Mies, nós temos um livro de súmulas comentado, ele tem 2.000 páginas, é um livro de consulta, e aí é utilizado pelos ministros, juízes, procuradores, professores, né, estudantes para concurso. Então, a hora que eu olho esses livros, esses filhos, né, aí que saíram ao longo, eu fico super orgulhoso, muito orgulhoso, embora alguns professores, almocei esses dias com um professor da USP, ele me falou assim, eu gosto muito dos seus livros, mas não indico. Não indico. Eu acho você didático, mas eu não indico seus livros. Eu falei, por quê? Ele falou, você não tem doutorado. Né? Então, né? Então, em algumas faculdades, eu não sou indicado por esses professores, porque eu não tenho o doutorado ou o mestrado. Então. Os meus livros eu tento deixar o mais fácil, didático possível. Então, eu vou nessa linha. E não tenho realmente mestrado e doutorado, mas escrevo para todos. Eu vou fazer uma brincadeira com você. É o Google do direito trabalhista. Quer saber alguma coisa de direito de trabalho, em um desses livros você vai achar, né? De forma simples e... E aqui eu até abro o meu coração, vou falar de uma intimidade. Eu tinha muita dificuldade quando estudava para concurso nos clássicos. Tinha que ler aqueles clássicos e tal, lia um parágrafo várias vezes. E naquela época eu acho que eu tinha uma sementinha lá que eu falei, o dia que eu for escrever alguma coisa, eu quero escrever de uma forma fácil. Descomplicada. Porque você pode tratar de temas complexos de uma forma simples. E aí o que eu fiz? No meu primeiro livro, lá no livrinho verdinho, eu falei, eu não vou usar termos jurídicos clássicos, eu vou usar uma linguagem simples. Termos em latim, eu só coloco o que cai ali na prova, que não tem jeito de não colocá-lo. E foi esse o diferencial. E esse lado da emoção, da sensação, da sensibilidade, Maria Tereza, no meu primeiro livrinho, eu coloquei um relato da minha trajetória para concurso. E a editora queria tirar, não achava bem um autor jurídico, um procurador, colocar coisas tão pessoais em um livro. Eu contava dessas reprovações, o que eu sentia na época, quantos concursos, o que eu fiz para passar. Esse relato
que não tinha em outros livros no país na época, que isso já tem 15 anos, foi um diferencial naquele livrinho. E foi um diferencial na minha vida. Hoje, a hora que eu vou dar uma aula em Direito do Trabalho, mesmo de temas mais complexos, eu sempre tento deixar o tema com sensação, com emoção, porque a vida é assim. Né? Então, foi um diferencial nos livros e nas aulas. Eu acho que, pelo que eu tô percebendo aqui, que você não esquece da onde veio e o caminho que você percorreu. E isso te torna um professor mais rico. Henrique, então, vamos lá. Pensando nessa linha do tempo, você veio do interior de... Posso falar interior de Minas? Do sul de Minas. Do sul de Minas. Teve experiência do seu intercâmbio, virou professor desde muito novo, não deixou de ser professor, estudou, ralou, virou procurador, e aí você contou pra gente essa questão da sensibilidade, de como lidou com as mudanças, inclusive em relação à terapia. É uma carreira linda. E hoje, como procurador, bom, eu não sei, eu sou bem leiga. Você pode me explicar um pouquinho do que você faz? Olha, uma das carreiras mais lindas do país é o Ministério Público do Trabalho. Nós, né, representamos ali a última trincheira do trabalhador. Né? Então, quando já não tem mais onde recorrer, o Ministério Público está ali para defender os trabalhadores. A gente defende os trabalhadores de forma coletiva, inclusive, para que não exponha um único empregado. Nós ingressamos com uma ação e, às vezes, essa ação resolve todo aquele problema da empresa. Né? O dia a dia na Procuradoria, né, no Ministério Público do Trabalho, é apaixonante. Eu sou um procurador apaixonado pelo que faz. Né? E tem toda uma parte administrativa que agora, por exemplo, eu vou assumir novamente a coordenação no Ministério Público do Trabalho na circunscrição de Ribeirão Preto. Então eu tenho essa parte administrativa no dia a dia. Tem também a parte que se lida nos processos, nas ações civis públicas, nos TACs, nos inquéritos. Então eu uso toda a bagagem que eu tenho de professor e autor nas minhas ações. Eu me sinto um procurador mais bem preparado, em razão dessa bagagem teórica, né? E lido com pessoas, com os trabalhadores, com empresários, com o sindicato. Então, eu sou um procurador apaixonado e gosto do que eu faço no meu dia a dia. Henrique, eu sei, porque eu estou mexendo com as suas redes, eu queria saber um pouquinho dos seus próximos passos. Então, eu agora, né, depois de ter passado pelos maiores cursos do país, os cursinhos preparatórios, né, ter escrito tantos livros, eu quero deixar a área trabalhista mais descomplicada, mais fácil, uma pesquisa mais segura, porque é comum o advogado bater lá, vou olhar isso aqui no Google. Comum, todo mundo faz isso. Agora, muitas vezes encontra sites que não são confiáveis, aquelas informações. Deixa eu ver como que é o contrato intermitente. Aí sai lá algumas pesquisas, ela é confiável. Eu quero deixar as aulas mais rápidas, a pesquisa mais rápida, sobre temas complexos como trabalho intermitente. Então, os próximos passos, né? O próximo passo é deixar a área trabalhista mais acessível ao advogado, à advogada, aos estudantes em geral dessa nossa lindíssima área trabalhista. É uma coisa que você acha que falta na área trabalhista? Com certeza. Imagine um advogado que acabou de sair da faculdade ou já está na advocacia há mais tempo e não estudou, por exemplo, a reforma que mudou tudo no direito do trabalho. Ele vai pegar, seja um advogado mais inexperiente ou experiente, mas que não tem tempo, e vai bater lá, adicional de insalubridade, como calcular quais são os reflexos. Achou a resposta em 3 minutinhos, um vídeo e um materialzinho pronto. Né? Eu sempre quis ter algo mais prático, menos teórico, mas com profundidade. É a forma do professor contribuir novamente, Henrique? Sem dúvida, eu quero levar 20 anos de trajetória trabalhista, seja como procurador, professor e autor, para o nosso dia a dia. E eu acho que, nossa, essa conversa foi profunda, eu aprendi muita coisa. E eu queria te fazer uma última pergunta.
nessa sua carreira e de tudo que você aprendeu, o que você acha que seria muito importante, até como um conselho, para os advogados e para as pessoas que estão na área trabalhista hoje? O que você pode deixar de mensagem, alguma coisa assim? Olha, a área trabalhista mudou a minha vida. Então, todas as vezes que eu ouço alguém falando mal da área trabalhista, eu sempre deixo claro que eu sou um apaixonado e ela mudou a minha vida. Seja no MPT, nas aulas e nos livros. Então, eu atuei em várias frentes da área trabalhista e sou muito grato a ela. Então, o primeiro ponto, eu acho que a pessoa tem que gostar e defender a sua casa. Você não gosta que fala mal dos seus filhos, da sua mãe e assim por diante. Então, eu defendo sempre a minha casa. Não que ela não tenha problema, ela tem. Né? Mas eu gosto da área trabalhista. Então, o primeiro ponto é quem vai fazer parte da nossa comunidade tem que gostar aqui do que faz e defender a nossa casa. E a outra é a atualização rápida, até para que a pessoa não perca tempo, né? E segura. Acho que é isso. Eu acho que é montar, então, vamos ver se eu entendi o sentimento. É montar a comunidade trabalhista, como é o nome do podcast ou das suas redes, é a união de pessoas com esse mesmo propósito, com essa mesma ideia. Sem dúvida. Você entra num link lá, trabalho da mulher. Você acha tudo relacionado a esse tema, com perguntas e respostas simples, videozinhos de 2, 3, 5 minutos, um material confiável e atualizado. Você não precisa pegar lá o meu livro que eu escrevi lá atrás, Manual da Reforma Trabalhista, de 1000 páginas. Não, a Reforma Trabalhista vai estar mastigadinha lá no dia a dia da comunidade. Quero conhecer essa comunidade, hein, professor? Professor, muito obrigada pela entrevista, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você no seu canal e eu desejo todo o sucesso do mundo nesses novos caminhos aí, que eu acho que essa carreira como procurador, mas principalmente como professor, tem muito a somar na vida de muita gente. Então, todo sucesso para você. Muito obrigado, gostei muito aí do nosso bate-papo. Obrigada.